Todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade a nossas de teologia no trabalho denominado Teologia para a Vida Cristã, né, onde fazemos abordagem de temas importantes, tá, ok, nos nossos estudos teológicos, mas com ênfase na leitura dos textos bíblicos e com uma explicação breve, tá, ok? Então são vídeos mais curtos e são vídeos mais voltados para o trabalho em cima dos próprios textos bíblicos. E aí a gente traz alguns materiais auxiliares para enriquecer a nossa aula, como aqui hoje Röttger, tá, ok? Esboços de teologia de Röttger. E a gente vai ler também Dom Richardson, o fator Melquisedeque. Vamos trazer essas duas obras aqui para enriquecer nossos estudos na área teológica, mas o enfoque principal é em cima dos próprios textos bíblicos. Então é uma aula de teologia, vamos colocar mais prática, né? Não teórica, não tão teórica, mas voltada sim ao que a própria Bíblia diz a respeito. E o tema de hoje é como conhecer a Deus, certo? Então estamos tratando agora sobre como conhecer a Deus. Então nós temos, a partir dessa temática, né, muitas hipóteses que são construídas aí na sociedade, e hoje temos alguns movimentos muito importantes que ganharam muita força, como por exemplo o movimento Nova Era, que apregou que na verdade todos os caminhos levam a Deus, que Deus é um conceito abstrato, que Deus está em tudo, tudo está em Deus, como você tem algumas linhas de pensamento, até oriundas aí do hinduísmo, ou que o homem é o seu próprio Deus, como a gente pode colocar de linhas gerais o budismo, né? Não acreditando numa deidade à parte, individual, tá certo? Pessoal, mas sim deificando o homem quando este, no processo evolutivo, chega até Nirvana, né? Até o processo através do qual ele não necessita mais de nada. Então ele vai evoluindo a si mesmo. Então temos esses diversos conceitos, ou até os conceitos que na verdade negam a Deus, né? Uns que duvidam acerca da habilidade de existir a Deus. Então temos os agnósticos, os deístas que dizem que mesmo que exista um Deus, ele não interage conosco, e até os ateus que de fato trabalham a ideia puramente materialista e negam então a existência de Deus. Então temos essas diversas hipóteses que estão circulando na sociedade da atualidade, mas conforme a Sagrada Escritura assevera, existe sim o Criador, como a própria Bíblia coloca, não dá o trabalho de teorizar sobre a existência de Deus e tentar justificá-lo, como a Teodiceia trabalha em cima disso, mas ela já parte do pressuposto, tá, okay, da existência de Deus, e que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele é o regente de toda a história, tá certo? Então Ele é eterno e Ele é todo poderoso. Então temos aí o postulado bíblico, né? Partindo aí já da existência de Deus e comunicando a nós de forma especial a sua vontade, os planos para nós, tá, ok? Por meio das narrativas demonstrando a sua atuação na história, como Ele de fato está presente, está interagindo conosco. Então estamos partindo daí, estamos partindo do conteúdo das Sagradas Escrituras e asseverando essas verdades a partir do que a Bíblia Sagrada traz para nós como fundamento, tá certo? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Então, a partir da Bíblia Sagrada, como conhecer a Deus? A partir daquilo que o texto bíblico nos revela, tá certo? Como ter certeza de estar em contato com o Deus verdadeiro, de ter comunhão com esse Deus, tá certo? De estabelecer com Ele um relacionamento. Como conhecer a Deus? Esse é o tema. O texto que está aqui em tela, está aqui no quadro, diz: o homem, né, nós, a humanidade, o homem natural, tá certo? No seu estado natural, a partir da sua inteligência, dos seus raciocínios, e levando em consideração o estado de pecaminosidade no qual está, né? Então você tem problemas na psique humana devido a essa questão da pecaminosidade, né? Conforme o texto de Paulo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, partindo sempre da Sagrada Escritura. Isso aqui não é teologia especulativa, isso aqui é teologia bíblica. O homem natural, mesmo que universalmente, isso é verdade. Você pode pegar importantes estudos antropológicos, estudos sociológicos, você vai ver, universalmente o homem manifesta interesse pela deidade. Agora, claro, devido a essa corrupção da raça humana, você tem diversas distorções nesta expressão acerca
da religiosidade, religar, e da tentativa de se religar com Deus. Então você tem diversos cultos muito bizarros, muito estranhos, até muitos sanguinários, cruéis, profanos. Então, devido a esse desvio. Mas uma coisa está no cerne de toda essa ação, que é o interesse por Deus. Querer conhecer a Deus, querer se religar com Deus. E em algumas situações bastante distorcidas, querer manipular Deus. E aí você vê, de fato, muitas expressões religiosas estranhas, onde o homem buscava tentar manipular espíritos, seres, gênios, né, como os árabes têm lá os djinns. Os gregos tinham o conceito de eudaimon e kakodaimon, no sentido do eudaimon ser positiva e o kakodaimon seria uma influência negativa, que a gente viu em angelologia. Aqui no canal, vá na playlist e veja lá os cursos que estão disponíveis. Tem angelologia, método de estudo da Bíblia, hermenêutica, escatologia, o curso de escatologia, a playlist de escatologia tem mais de 3.000 visualizações, tá ok? Então a galera tá assistindo bastante a playlist de escatologia, outra ética cristã. Dá uma olhada nas playlists lá, que tem muito curso disponível para você. Universalmente, a humanidade manifesta o interesse por conhecer a Deus, tá ok? Mesmo que universalmente reconheça a existência, uma vez que como é que ele vai tentar adorar algo que ele reconhece não existir? Então, e esse anseio universal por Deus está já no mais profundo, né, é inerente, né, ao seu ser, à sua alma. Reconhece a existência de um ser superior, tá ok? De modo bastante generalista, né? Um ser superior, criador de tudo. Aí você tem as diversas narrativas de mito. Então eu peço para que você em um momento não fique tão apegado à própria forma da narrativa, mas você se fato de alguém ter se preocupado em criar uma narrativa. Alguns índios dizem que nós viemos do milho, outros dizem que nós viemos das águas, os egípcios dizem que havia um oceano primordial, do qual emergiu uma ilha, dali veio um Deus que criou todas as coisas. E aí você tem as diversas narrativas, diversos mitos, né, que descrevem a partir dessas construções culturais, né, a partir dessas linguagens, constrói que um ser superior criou seres que estão povoando aqui este mundo, né? Criou as coisas e criou esses seres. Então você tem a ideia básica que vai ser modificada em cada uma dessas culturas, mas você tem o gatilho, né? Então esse gatilho que está na alma humana, essa necessidade de externar, tá certo? E muitas das vezes até registrar nas tábuas de argila, em pedras, em objetos de metal, as narrativas que foram coletivamente passadas de geração em geração pela tradição, falando acerca de um Deus criador. Então você vê o interesse. O meu intuito aqui é destacar para você que há um interesse universal em conhecer a Deus, criador de tudo, tá certo? Não tem poder de por si, e aí onde entra o defeito que está inerente, né, devido à queda no pecado. Então o homem não foi em pecado, o homem foi criado por Deus, tá certo, num estado de perfeição, mas foi lhe dado também capacidade de escolha, né, um ser volitivo. Deus lhe deu fez a opção pela desobediência a Deus, e isso lhe trouxe consequências, como consequências de geração em geração vai passando essa questão do pecado que agora está no homem, do pecado que agora faz parte, né? Está incluso a natureza, que não pertence a ela, mas está nela. Então nós temos essa situação que cria diversas distorções, cria diversos problemas, dentre eles essas mitologias, essas distorções na forma de culto, na forma de adoração. Então você tem um interesse que é válido, um interesse que é universal, né? Um interesse que é o gatilho para o primeiro impulso, o primeiro intuito de se tentar chegar até Deus, mas no desenvolvimento certo desse processo entre as diversas distorções. É aí onde queremos chegar. Não tem poder de por si mesmo, tá ok? Por si, chegar por si mesmo, né? Por si mesmo, chegar a um conhecimento perfeito. Então ele expressa diversas maneiras
pelas quais entende, só que muitas das vezes isso demonstra apenas que ele não entende. Isso demonstra apenas que falta ali um conhecimento perfeito de Deus, tá certo? O conhecimento perfeito de Deus, devido ao mal do pecado. Então você tem a questão do pecado, né? Pecaminosidade humana, que a todos afeta, ok? E corrompe, perdão, todos afeta e corrompe a consciência. Então você tem dentro da consciência humana este apelo, tá certo? Este anseio, essa necessidade por conhecer a Deus, tanto que você vê a conta de diversos tipos de religiões, diversos tipos de ritualísticas, várias narrativas mitológicas, tudo isso demonstrando o grande interesse que existe na alma humana pelo contato com Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo relacionamento com Deus. E a partir desse contato é que você verá então Deus se revelar. Então Deus se revela, Deus elege um povo para com ele demonstrar quem é o Deus verdadeiro, com oração ao Deus verdadeiro, quais são os parâmetros ético-morais desse Deus, demonstrando isso por meio desse povo que deveria difundir então para todas as nações. Então nós temos aí a revelação especial através de Israel. Mas como Dom Richard assevera no seu livro, Fator Melquisedeque, Deus se revelou particularmente a outras pessoas antes mesmo da revelação, da eleição, tá certo? Aliás, antes da eleição não, que Deus já havia eleito Israel desde muito antes, mas antes mesmo de essa eleição se demonstrar materialmente, né, de Israel vir a existir como descendente de Jacó, os 12, né, patriarcas das tribos, as tribos se multiplicassem no Egito, Deus levantar Moisés e tirá-los do Egito, e no Sinai firmar um pacto com eles, formando ali então a nação de Israel. Então antes mesmo desse processo histórico, Deus já havia se revelado. Afinal de contas, a quem Abraão pagou dízimo, se não a um tal de Melquisedeque, tá certo? O rei de Salém, o rei de paz, em quem Abraão, se eu citei Moisés, perdão, Abraão, a quem Abraão pagou o dízimo, né? Em quem Abraão revelou ser um sacerdote do Deus Altíssimo. De que maneira ele reconheceu ser Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo? Então você tem, ou Deus revelou diretamente para Abraão, ou Abraão viu nele características que diziam ser ele do Deus Altíssimo, o Deus a quem Abraão estava adorando, um Deus que não é representado por imagem de escultura, um Deus que não está ligado àqueles deuses falsos adorados por meio daqueles sacrifícios, aqueles rituais profanos, tá certo? Cruéis, malignos, tá certo? Que estavam sendo executados pelos povos com os quais convivia. Então Abraão viu nele algo muito diferenciado, algo muito especial, tanto que a Sagrada Escritura, através de Davi, vai revelar que Deus levantaria um sacerdócio, tá certo? Seu filho mesmo, enviado à terra, exerceria esse sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias, uma vez que a Bíblia silencia acerca da origem e do fim de Melquisedeque. Então isso foi aproveitado para tipificar o sacerdócio eterno de Cristo Jesus, sem princípio e sem fim de dias, superior ao sacerdócio levítico, uma vez que Levi paga dízimos a Melquisedeque. Levi, que estava ainda, era potencial ainda em Abraão, estava nos lombos de Abraão, como diz a Bíblia Sagrada. E aí Hebreus, a carta aos Hebreus, de forma extraordinariamente sábia, arremata isso, né, colocando agora a evidência de que o sacerdócio de Cristo é superior, é anterior e posterior, tá certo? E superior no sentido de o sacerdócio levítico ter pago os dízimos do sacerdócio de Melquisedeque, que é de Cristo Jesus, por meio do qual Cristo Jesus exerce o sacerdócio. E esse Melquisedeque, como é que ele conhecia o Deus Altíssimo? Aí nós temos a questão, tá certo? Deus se revelou. Como é que interagia com os povos antes do dilúvio, por exemplo, quando é dito em Gênesis que meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, mas contendia. E contendia em que sentido? Convencendo o homem do pecado e do juízo, por exemplo, como Cristo dirá mais tarde. Nós temos então muitas evidências de que Deus interage, que Deus ama os povos, de que Deus se volta para os povos e cria meios salvíficos, tá ok? Agora, claro, só temos que ficar dentro dos limites da Sagrada Escritura. É aí onde está a diferença. Eu não convidei você para esse vídeo para especular. Eu convidei você para esse vídeo para constatar de que Deus revela
muito mais além do que aquilo que nós de fato conhecer. Deus vai além. Deus não cabe na minha nem na sua cartilha, tá certo? Mas nós temos a firmeza da Sagrada Escritura, então nós ficamos nela, tá certo? O meio salvífico, que é o único caminho, a verdade, Cristo Jesus. Nós temos aqui então essa questão: o homem por si mesmo não chega a um conhecimento perfeito acerca de Deus. É Deus que tem que ir ao homem e trazê-lo para dentro desse âmbito de conhecimento, trazê-lo para dentro desse âmbito salvífico, aplicar a ele então a salvação. Eu trago já um texto aqui de Rodney. Aplicar a ele então a salvação. Eu trago já um texto aqui de Rodney. Esboços de Teologia de Rodney. Deixa eu ver aqui qual é a editora. Publicações Evangélicas Selecionadas, PES. Publicações Evangélicas Selecionadas. Muito bom. Vamos ler aqui nos Esboços de Teologia de Rodney, na página 31. Página 31. Olha só. Até onde se deve a tradição, craseado, né? Até onde se deve a tradição, a ideia de Deus. Ou seja, quanto do que conhecemos de Deus veio por meio da tradição. É evidente que se tem chegado à ideia completa de Deus apresentada na definição precedente somente por meio da revelação sobrenatural. Revelação sobrenatural. Sagradas Escrituras. Espírito Santo, o autor, tá certo? Fazendo uso de diversos escritores, mais de 40 escritores ao longo de 1600 anos. As Sagradas Escrituras, né? Vamos ver aqui. Somente por meio de revelação sobrenatural que temos nas Sagradas Escrituras. É também um fato que as três únicas religiões que em qualquer tempo têm prevalecido entre os homens, a judaica, a maometana e a cristã, se acham ligadas historicamente com essa mesma revelação. É em vão especular-se, também concordo com isso, tá certo? A especulação é sempre um risco, temos que tomar cuidado para não nos deixar levar por especulações, e também temos que tomar cuidado para não chegarmos à ideia infantil de que conhecemos tudo, de que sabemos tudo de Deus. Então, sempre fica uma margem, olha, existe algo que nós não entendemos, existe algo que nós não conhecemos acerca de Deus, mas eu fico com aquilo que é seguro, que é as Sagradas Escrituras. Eu me limito às Sagradas Escrituras. As coisas são para vós, vossos filhos, as ocultas são somente para Deus. Ou seja, existem coisas ocultas que são somente para Deus, e nós não temos acesso, senão seriam ocultas, né? Como diz o Senhor em Deuteronômio. É em vão especular-se quanto ao lado e a quem chegariam os homens, independentemente de todos os hábitos herdados e de todas as opiniões tradicionais, porque estamos inteiramente sem experiência ou testemunho a respeito de qualquer espécie de coisas adquiridos ou juízos formados sob tais condições. E além disso, é certo também que a forma que tomam as concepções teístas e as associações que a acompanham, determinadas no caso de cada comunidade pelas tradições teológicas herdadas dos pais. Aí entra a tradição, a revelação especial de Deus nas Escrituras e a comunicação de geração após geração, estabelecendo então uma tradição. Então é isso que está aqui, a revelação, tá certo? Acerca de Deus, do verdadeiro Deus, vem por meio das Sagradas Escrituras, que é Deus revelando-se acerca de si mesmo. Agora é a própria Escritura que diz que antes de Deus constituir Israel como um povo, tá certo? E por meio dele levantar uma nação representativa para servir ao Deus único e verdadeiro, antes de Israel já houveram outros para quem Deus se revelou. É isso que eu estou colocando para você. Mas essas informações também estão dentro da Sagrada Escritura. Então prevalece essa questão de que a própria Sagrada Escritura, a própria Bíblia Sagrada, a revelação de Deus que nos possibilita conhecer e saber acerca disso. Por outro lado, é certo que todos os homens, debaixo de todas as condições conhecidas, e por isso, debaixo de todas as condições verdadeiramente naturais, reconhecem espontaneamente uma existência universalmente, como aqui, tá, ok? Manifestam então esse interesse pelo Criador de todas as coisas e constroem diversos tipos de mitos, rituais, tá certo? E por aí vai.
espontaneamente uma existência divina que lhes é revelada, mais ou menos claramente na constituição e na experiência conhecidas de seus próprios espíritos e na natureza externa. Por conseguinte, a concepção teísta não é mais devida à autoridade, como muitas vezes se diz absurdamente, o que é devido à crença formada debaixo das mesmas condições de educação na realidade subjetiva do espírito humano, tá ok? Ou na realidade objetiva da matéria. A existência do Deus manifesto é conhecida espontânea e universalmente, o que é uma prova evidente de serem claras e presentes em toda parte as provas de sua existência e serem convincentes para todos os homens desenvolvidos normalmente. Por que você acha que no mundo as maiores religiões são exatamente o judaísmo? No caso, o judaísmo tem uma extensão histórica, mesmo que numericamente hoje não seja tão extensiva, uma extensão histórica absurda, tá ok? Eles contam mais de 5.000 anos, pelo menos, né? Aí você tem em volume cristianismo e depois o islamismo. E todos eles dependendo, tá certo, das tradições da Sagrada Escritura. Você tem aí o Antigo Testamento, tá certo, com os judeus. O Novo Testamento, que é agora os cristãos recebem o Antigo Testamento e ainda tem o Novo Testamento, tá ok? As revelações acerca de Jesus e dos apóstolos. E o islamismo, que veio posteriormente e que se intitula a terceira revelação, tá ok? Ele então vai beber da fonte tanto do judaísmo quanto do cristianismo e fundir com alguns outros movimentos que estavam presentes na época. Os nestores estavam muito presentes na Arábia, na época da grande revolução, né, maometana. Então ele vai bebendo das tradições judaico-cristãs, ele alega ter recebido uma revelação pessoal por meio do anjo Gabriel, que lhe ditou o Corão, tá ok? Então a partir desta influência, constitui-se-á, né, esta terceira religião que alega ser a terceira revelação que veio corrigir as outras, mas estando ligada então, né, tendo então alguma ligação de dependência, precisou daquelas revelações anteriores. Então você tem essa situação da grande prevalência da tradição. E aí a tradição, mas não apenas como imposição, não apenas como coerção, mas sim essa tradição que encontra correspondência na naturalidade da alma humana e o seu anseio por Deus e por conhecer a Deus. É isso que ele está colocando aqui. É universal o desejo de conhecer a Deus, mas o homem não tem capacidade de por si chegar a ter um conhecimento perfeito de Deus. Mas quando a Sagrada lhe comunica o Deus auto-revelado nas páginas da própria Bíblia, naturalmente o homem tende a aceitar, o homem tende a receber esta revelação de muito bom grado. Tanto que você tem uma difusão única, tá certo? Da tradição judaico-cristã, tá certo? O cristianismo e o islamismo, todos eles aproveitando, né? Estando ligados, dependentes dessa mesma tradição. Então você tem gerais, tá certo, essa questão da tradição como um valor muito importante, mas ela encontrando correspondência, tá certo, no desejo natural do homem por conhecer a Deus. Então, mas o homem tem o desejo, não consegue chegar por si. A Bíblia Sagrada revela-o, tá certo, porque é o Deus auto-revelado, é o próprio Senhor falando. A Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando, nos comunica, nos esclarece, nos encaminha para um conhecimento perfeito, então, acerca de Deus. Então, da sua parte há o desejo e a necessidade, da parte da Bíblia Sagrada há a direção, para que você chegue ao conhecimento do Deus verdadeiro. Inata a ideia de Deus seria uma verdade intuitiva? As respostas dependem do sentido em que tomamos os termos respectivos. É evidente que não há ideias inatas no sentido de já ter nascido com a concepção do ser divino, ou qualquer outra já formada na sua mente. Então não é essa questão inata, né? Uma ideia pronta acerca de Deus. Isso não existe de forma inata. Vamos lá. Ou qualquer outra já formada na sua mente. É certo também que a mente humana, quando desenvolvida em condições puramente naturais e na ausência de toda revelação sobrenatural, não chegar, como a gente colocou aqui já,
a uma concepção adequada da natureza divina, devido à distorção do pecado. Por outro lado, porém, toda a história prova que a ideia de Deus é inata, no sentido de que as faculdades constitucionais humanos são tais que, em todas as condições naturais, chegam ao conhecimento mais ou menos claro de Deus como causa primária de toda a existência, e por isso produzem todas as mitologias como meio de justificar a crença universal, tá certo? Da existência e da realidade do fato, né, de ser Deus o criador de todas as coisas. Então é isso que é inato, tá? O desejo, esse anseio, tá certo? Essa busca por Deus, isso é inato. Todos eles têm. Por isso que o ateu vive em contradição consigo mesmo. Ele vive tendo que negar constantemente, negar, cada dia que ele acorda, abre os olhos, tem que negar que Deus exista, né? Então ele luta contra um fato que o cerca, né? Que está em torno de toda a sua realidade. Vamos lá. Em todas as condições naturais, chega o conhecimento mais ou menos claro de Deus como causa primária de toda a existência, como Senhor da consciência auto-manifestado na alma e no mundo. É inata por serem as provas da existência divina presentes tão universalmente como é a luz do dia. Ok? Como é a luz do dia. Então estão em volta do homem, não somente em volta externa, estão dentro do homem. O próprio homem, imagem e semelhança de Deus. Você é uma prova de que Deus existe. Então você nega a Deus, você está negando a si mesmo, na verdade, né? Tão universalmente como a luz do dia, e por ser constitucional o processo pelo qual apreendem essas provas. Se tomarmos o termo intuição no sentido estrito, de visão direta de uma verdade, visto a sua própria luz como verdade necessária, por um ato intelectual impossível resolver em processos de pensar mais elementares. Nesse caso, a existência de Deus não é uma verdade apreendida intuitivamente pelos homens. O processo pelo qual chegamos ao conhecimento desta verdade, quer espontaneamente, quer por meio de um raciocínio elaborado, abrange como elementos muitas instituições indubitáveis, mas ninguém apreende a Deus mesmo por uma intuição direta. Porque, o reconhecimento da existência divina seja necessário no sentido de ser uma verdade aceita pela grande maioria dos homens que não podem deixar de crer nela, mesmo quando querem, embora ninguém possa deixar de crer nela sem violência à sua natureza, contudo não é uma verdade necessária no sentido de não se poder conceber a não existência. Então é até possível negar, tá certo? Mesmo que vive em conflito, né? Mas é possível sim você atentar contra isso que é tão natural à sua natureza e viver em negação. Então é possível, tanto que existem pessoas que negam, né? Negam a existência de Deus. Mas isso o põe em contradição em relação a si mesmo, as provas que estão externas e as provas que estão internas e até a sua própria natureza. 2. Porque Deus não se nos manifesta imediatamente por meio de suas obras, e no ato pelo qual a alma reconhece a sua presença e ação. Há sempre, pelo menos implicitamente, uma inferência, uma dedução. Então não é imediata, mas é mediata. Então Deus se revela mediatamente. Aí temos a revelação geral e a revelação específica. A revelação geral, cosmológica, antropológica, tá certo? E a revelação teleológica, né, no sentido de que as coisas têm um porquê, né, um sentido de ser. Mas Deus se revelou já de forma imediata, né? Você tem Adão que conversava com Deus na viração do dia, mas o pecado colocou uma separação entre nós. Então a revelação para nós vem de forma imediata através das revelações gerais e através da revelação especial das Sagradas Escrituras. Porque a verdadeira ideia de Deus é muito complexa, chega-se a ela por meio de um processo complexo, o qual quer seja espontâneo, quer não, envolve diversos elementos que se pode analisar e descrever. Aí temos aí, ele continua se aprofundando mais, mas creio ser suficiente o que lemos até aqui. Então temos aí a questão sempre colocada da necessidade, que é muito presente, é universalmente presente, o defeito que está devido ao pecado, que o impede de ter um conhecimento claro, né, nítido, perfeito acerca de Deus, mas os diversos meios pelos quais Deus proporciona
para que o homem se interesse pelo seu conhecimento e chegue de fato a esse conhecimento por meio da sua autorrevelação das Sagradas Escrituras. Então Deus se mostra, tá certo? De forma imediata, instiga sempre no homem esse desejo de busca por conhecimento, por comunhão, e se revela a ele de forma clara através das Sagradas Escrituras, através de Cristo, okay? O Senhor Jesus Cristo, que veio nos trazer a revelação perfeita acerca de Deus. Aí onde vamos ponto a ponto aqui, ó, ponto a ponto dentro daquilo que a Bíblia nos fala a respeito. O homem natural, o que a Bíblia nos fala acerca do homem natural? Veja aqui o que nos diz a Bíblia Sagrada acerca do homem natural. Temos 1ª carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que nos diz. Vamos ver 1 Coríntios 2, perdão. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 14, que nos diz. Ora, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo está falando acerca do mundo, do Espírito, está falando acerca do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, como diz a Escritura, que sonda até as profundezas de Deus, tá certo? E que interage com a consciência humana. Então Paulo está dizendo, o homem natural, tá certo? Que está caído no seu pecado, depravação total da humanidade. Depravação, mesmo que não tire todas as características de ser a imagem e semelhança de Deus, mas a deforma. E essa deformação faz com que ele olhe para o testemunho do Espírito Santo de Deus no seu coração, e ser isso loucura, devaneio. É isso que constantemente fazem muitos acadêmicos, filósofos, homens com uma inteligência extraordinária, ou até pessoas na sua ignorância, na sua estupidez, ou na sua simplicidade, ou simplesmente nas suas tolices, né? Em pensar que são apenas pensamentos abstratos, devaneios, loucuras, e desprezam e rejeitam. Só que muitas das vezes era a sua única chance de ter contato com o Deus verdadeiro, comunhão com Ele, ser salvo por Ele, ser transformado em uma nova criatura e ter um relacionamento verdadeiro. Mas o homem natural não chega até isso. É necessário sempre a graça de Cristo. É necessário sempre a intervenção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando o homem não resiste a esta voz do Espírito Santo de Deus e se rende, mesmo que durante tanto tempo tenha imaginado ser loucura, tenha imaginado ser baneios, ser coisas absurdas, mas quando de fato ele abre o coração e essa mensagem penetra nele, ele tem um encontro com o Deus verdadeiro, a quem sempre esteve buscando, tá certo? Em quem sempre procurou em lugares tão errados, né? Procurou nos lugares absurdos, mas quando ele dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que está falando diretamente no seu coração, ele tem um encontro com Deus, que é o Espírito Santo de Deus que o conduz a isso. Enquanto ele resiste, ele está dentro deste quadro do qual o natural não conhece as coisas de Deus e julga ser elas loucura. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, vamos lá, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Olha como é que se chega ao conhecimento do Deus verdadeiro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então está falando de Antigo Testamento, né? A nós falou-nos nesses últimos dias, contexto neotestamentário, pelo Filho, ou Filho unigênito de Deus, que veio até nós, o Verbo divino pré-encarnado, tá certo? A palavra de Deus que se tornou carne, como João disse, podemos tocar da vida, Jesus, que revela Deus a nós. A quem constituiu o herdeiro de tudo, o Senhor Jesus Cristo, o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e essa imagem da sua pessoa, coisa maravilhosa, né? Olhar para Jesus é olhar para Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus trouxe Deus para perto de nós, caminhou entre nós. O qual sendo o resplendor de sua expressa imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Percebeu? O homem natural
pensa ser loucura, pensa ser devaneio, bobagem, né? Só que quando esse homem natural, ele para de resistir à voz do Espírito que está falando agora, dentro do coração dele, e ele se entrega, tá ok? Ele de fato os penetre dentro do seu ser, essas características, tá certo, do homem natural são agora, por meio da revelação de Cristo Jesus traz transformação sobre ele, justificando, santificando e regenerando, tá certo? Então, justificando, santificando e regenerando. Então, ele justifica o homem diante de Deus, ele, por meio da sua expiação, ok? Por meio da sua propiciação, torna Deus propício agora ao homem. O sangue de Cristo purifica esse homem de todo pecado. Então, Cristo torna Deus propício ao homem, expiando o seu pecado, né? Colocando o seu sangue, que não apenas cobre, mas apaga. E aí nós temos, o homem é justificado porque ele é imputado às obras de... Então, está justificado diante de Deus. A barreira que havia no pecado é desfeita e o homem pode agora ter contato direto com a majestade divina, tá certo? Por causa de Cristo Jesus. Então, justificado, né? Regenerado, feito nova criatura, que dá ouvidos agora ao Espírito Santo de Deus. Não é mais apenas um homem natural, é agora um homem espiritual, tá certo? É uma nova criatura, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, este homem regenerado, ele passa a ter um contato íntimo, direto, pessoal, intenso com Deus. Então, ele ouve a voz de Deus. E aí, quando ele diz isso para as pessoas simplesmente o reputam como louco, um maluco, um perturbado mental. Mas porque elas não têm o mesmo contato que ele tem. Contato através de Cristo, conforme diz aqui o autor aos Hebreus, que foi revelado pelos profetas, agora nos revelou pelo próprio Filho de Deus. Mateus 11, 25. Vamos ver o que nos diz acerca destes. Só ter um conhecimento verdadeiro, autêntico e um relacionamento intenso com Deus. Mateus 11, 25 e 26. O que a Bíblia Sagrada nos diz acerca esses loucos que têm um conhecimento pessoal e um contato intenso com o seu Deus? Mateus 11, 25 e 26 nos diz: respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, porque assim te aprove. Muito bom, maravilhoso. Então, nós temos aqui a seguinte questão. Não é que Jesus seja contra os sábios e entendidos, senão não teria escolhido Paulo, que é de fato um homem muito sábio, um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Jesus amou Paulo do mesmo jeito. Jesus amou aquele jovem rico que certamente também teve condições de estudar, porque esses é os que tinham condições de estudar, os que tinham recursos. Jesus amou também aquele jovem. A questão não é que por ser sábio e entendido seja excluído, seja colocado de canto, mas que muitas das vezes estes que chegam a essa sabedoria carnal, essa sabedoria humana, essa sabedoria do raciocínio, da racionalidade humana, prezam as coisas de Deus. Não do raciocínio, da racionalidade humana, prezam as coisas de Deus. Não deveriam, mas infelizmente desprezam as coisas de Deus, desprezam a revelação do Espírito Santo de Deus, desprezam a voz do Espírito Santo de Deus que está falando aí, diretamente agora, no coração destes e destas. Muitas das vezes como loucura, como resquícios das antigas tradições passadas por seus pais, quando na verdade é sim diretamente a voz do Espírito Santo de Deus interagindo com este e com esta. E aí Cristo diz: o Senhor, mesmo tendo ocultado aqueles, né, colocando dessa maneira, mas revelou a estes. Quem são estes? Os pequenos. Quem são esses pequenos? Que não têm a si mesmo como, vamos dizer assim, não reputam a si mesmo como pessoas de um valor intrínseco, pessoal, tão extraordinário, ok? Mas que de fato reconhecem a grandeza de Deus, reconhece a grandeza de Deus nas obras, reconhece que de fato o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Então são pequenos diante de Deus. Não é que são pequenos porque são insignificantes, ou porque não são importantes, ou porque não têm inteligência, mas porque se fazem pequenos diante da majestade divina. Então estes são que tornam mais fácil o seu contato com Deus, porque não resistem à voz do Espírito. Seja também uma pessoa que é pequena muitas das vezes aos olhos dos outros, mas é grande aos olhos de Deus.
reconhecendo a majestade divina, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo as nossas limitações, mas também adorando ao Senhor na sua perfeição e na sua grandiosidade, e assim sendo destinado a estes o conhecimento perfeito de Deus, a esses pequeninos e pequeninas. Vamos agora para o texto de João, vendo o que o Senhor Jesus Cristo nos diz, no texto de João, Evangelho de João, vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo é o número 18, capítulo 1, versículo 18 do Evangelho de João. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então temos aí a limitação. Não existe essa coisa de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não existe essa coisa de dizer que existem diversas pessoas que revelam acerca de quem é o Deus verdadeiro. Não. Somente o Filho de Deus. A única maneira pelo qual o homem chega ao conhecimento de Deus é através de Cristo. Ok? É o único meio, tá certo? Por isso que ele é o caminho, singular. Ele é a verdade e ele é a vida. Então Cristo nos revela o Pai. Como João diz, ninguém viu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe um abismo entre o homem e Deus. O homem inventa conceitos acerca de deuses que na verdade ele mesmo criou, na verdade ele mesmo inventou, no seio de tentar chegar até Deus. Mas quando ele tem um contato com Cristo, aí ele conhece quem verdadeiramente é Deus. Porque é Cristo que nos revela o Pai. É Cristo que nos revela Deus. Tá ok? Então o homem só chega ao conhecimento de Deus através de Cristo, como João disse. Nenhum homem viu a Deus. Mas Cristo, como ele coloca aqui, de fato nos trouxe o conhecimento do Pai. Porque ele é unigênito e estava no seio do Pai. João 17:3, aqui no mesmo Evangelho, João 17:3 diz: E a vida eterna é esta, que conheceram a Ti só, por único Deus verdadeiro. Que conheceram a Ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus, a quem enviaste. Por diferente disso, está fadado ao erro e ao engano. Então, nós temos Jesus, a quem Deus enviou para dar-se a conhecer aos homens, tá ok? Para mostrar-se, revelar-se, para que os homens tivessem um conhecimento salvífico, tá certo? Nesse sentido, não de que o homem conheça tudo, mas de que o conhecimento seja eficaz, de modo que seja salvífico, e que ele tenha comunhão através de Jesus, né? Como é colocado aqui, tá certo? E a vida eterna. Então ele tem a vida eterna, não é que ele vai ter a vida eterna, ele tem a vida eterna, ele já goza da vida eterna. Ele já tem os benefícios da vida eterna, tá certo? Ele já se beneficia da vida eterna. Por isso que existiram mártires, muitos que foram colocados diante no Coliseu, que são colocados diante de armas e tentam fazê-lo negar e tentam fazê-los desistir, até torturando, tá certo, seus familiares, tentando desistir, negar a Jesus Cristo, não obtêm sucesso. Por quê? Porque eles já têm a vida eterna. Eles não querem jamais abandonar esta vida eterna, tá certo? Por quaisquer benefícios da terra, quaisquer benefícios desta. Seu coração está no lugar certo, como diz Cristo, onde tiver o seu tesouro, e o tesouro deles está em Deus. Ali estará o seu coração. Seu coração já está no lugar certo. Então, nós temos aqueles que já estão gozando da vida eterna, já tem salvação, tá ok? Para os quais a passagem na terra é apenas um pequeno período. É apenas uma pequena peregrinação. Seu destino já está reservado, seu destino já está garantido, tá certo? Predestinados pelo selo do Espírito Santo de Deus que habita neles. Já tem a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ver aqui para fechar, para finalizar, primeira carta de Coríntios de novo. Vamos lá para a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, agora versículo 12, que diz o seguinte, ó. Capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas veremos face a face. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Tá ok? Então temos aí Paulo falando acerca da condição que nós temos na atualidade. Nós vemos por espelho. Eu li aqui na Bíblia Defesa da Fé. Tá certo? Bíblia de Defesa da Fé, editora CPAD.
Então usa texto da Almeida Revista e Corrigida. Então temos a situação na qual, devido à nossa limitação, vemos por espelho. Realmente, já gozamos da vida eterna. Por causa de nós? Não, por causa de Cristo. Tá certo? Que nos justificou, regenerou e santificou. Tá certo? E garantiu para nós então a vida eterna, nos dando o Espírito Santo de Deus, que agora fez morada em nós. O selo da promessa. Já temos o benefício da vida eterna. Já temos certeza de salvação. Já conhecemos a Deus verdadeiramente. Tá certo? O único e o soberano Deus. Mas não conhecemos como haveremos de conhecer. Então conhecemos parcialmente, haveremos de conhecer de forma muito mais ampla, quando então, como Paulo diz, como sou conhecido, e haverei também de conhecer. Quero fechar aqui, trazendo a questão sobre a revelação geral, tá? Revelação geral e a especial sobre Deus. Revelação e a revelação especial sobre Deus, que Dom Richardson coloca aqui no livro Fator Melquisedeque, com os termos, o fator Melquisedeque, né, conforme o próprio livro mesmo, coloca como título, o fator Melquisedeque, o fator Abraão, o fator Sodoma. Então esses três são característicos de revelação de Deus, tá certo? De entendimento, tá? De compreensão acerca de Deus, através do chamado fator Melquisedeque, do chamado fator Abraão, do chamado fator Sodoma, que já é então uma distorção, uma produção pecaminosa acerca desse conhecimento distorcido sobre Deus. Quero ler aqui fator Melquisedeque na página 26, para nós encerrarmos essa nossa aula de hoje. Temos aqui o seguinte: como podemos entender a afirmação bíblica de que Melquisedeque era superior em nível espiritual a Abraão? O que o tornava superior? Segundo este autor, a resposta parece estar no que Melquisedeque representava em contraste com o que era representado por Abraão na economia. O tema deste livro é que Melquisedeque apresentou-se no Vale de Savé como um símbolo ou tipo da revelação geral de Deus à humanidade, da revelação geral de Deus à humanidade. Abraão, por sua vez, representava a revelação especial de Deus à humanidade, tá? A revelação especial de Deus à humanidade, porque por meio de Abraão virá Abraão, Isaac, Jacó, os 12 Israel, Jesus, toda a linha cronológica por meio da qual se produzirão os textos da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é que nos indica que havia, antes deste entroncamento que começa em Abraão, houve história antes disso, e houve contato de Deus com pessoas antes disso, tá? É a própria Bíblia que nos diz. Abraão, por sua vez, representava a revelação especial de Deus à humanidade, baseada na aliança e registrada no cânon. A revelação geral de Deus é superior à sua revelação especial de duas maneiras. Ela é mais antiga, e a própria Bíblia indica, tá? Ela é mais antiga e influencia 100% da humanidade. Salmos 19. Em lugar de apenas uma pequena porcentagem, que no caso é a revelação especial. Mesmo que a revelação especial seja muito mais específica, né? Uma revelação muito mais detalhada. Era apropriado que Abraão, como representante de um tipo de revelação mais recente e menos universal, pagasse o seu dízimo de reconhecimento ao representante da revelação geral. E colocar aqui de forma metafórica, né? Incluindo aquele ato também metaforicamente a esses valores, né? Esses valores no sentido de haver um Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, da rei de Salém, e que representa essa revelação geral de Deus, a interação que Deus está com os homens, para buscar restabelecer a ligação, buscar restabelecer a comunhão, como Deus de fato já estava trabalhando por isso. E depois levanta Israel para cooperar com ele. Mas Deus já estava imbuído nisso, já estava envolvido no trabalho. Como Jesus disse, meu Pai trabalha desde sempre e eu trabalho também. Como representantes do tipo de revelação mais recente e tal. A presença de Melquisedeque anterior a de Abrão, né, em Canaã, não diminui de forma alguma o destino especial dado por Deus a este último. Pelo contrário, não existe se olhassem com a mais leve insinuação de inveja ou competência. Melquisedeque repartiu seu pão e vinho com Abraão e o abençoou, e Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Eles eram irmãos do
irmãos em El. El é esse termo mais geral para Deus. É como a gente o termo Deus, tá certo? É um termo geral, um termo generalizado, tá ok? Então dentro desse termo aqui você tem o Filho unigênito do Pai, né? Você tem Jesus, o Logos divino pré-encarnado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem Jeová, né? Elohim, são os nomes de Deus no Antigo Testamento. Então você tem esses termos que são mais específicos, né, acerca de cada pessoa da Trindade, mas que estão reunidos dentro de uma mesma essência, que pode chamar Deus. Então Deus é um termo mais geral. Como El também. El era um termo mais geral acerca de Deus, que foi empregado por Israel, mas também foi empregado pelos povos na Antiguidade, né, esse termo El. Irmãos em El, né, El Elyon, Yahvé, e aliados em sua causa, desde que a revelação geral e a especial têm ambas origem em El Elyon, Yahvé. Era de se esperar que Melquisedeque repartisse seu pão e vinho com Abrão, né, e este pagasse o dízimo a Melquisedeque. O surpreendente é que eles continuaram a fazer isso através da história subsequentemente da humanidade, pois à medida que a revelação especial de Yahvé, vamos chamá-la de Abraão, continuou a estender-se ao mundo através das eras do Antigo e Novo Testamento, ela descobriu sempre que a revelação geral de Yahvé, que chamaremos de fator Melquisedeque, já se achava em cena no pão e o vinho e a bênção de boas-vindas. É mais ou menos o que Rodig coloca aqui, no sentido de que a revelação correta, certa, definitiva, acerca de Deus é através da Sagrada Escritura. Mas essa ação da Sagrada Escritura, ela encontra uma boa acolhida naqueles que na verdade já tinham, tá certo, universalmente um interesse, um anseio, um desejo, uma necessidade de conhecer o verdadeiro Deus. Então existe a questão inata, o desejo por Deus, e então revelada ou tradicional, a revelação correta acerca de Deus. E é o que ele está mais ou menos colocando aqui. Você tem o fator Abraão, tá certo? A linha, né, estabelecida desde Abraão, continuidade com Israel, com Jesus, com os apóstolos, que constitui cânon, tá ok? Que é a revelação especial. Mas essa revelação especial encontra acolhida nos povos e tem essa abrangência porque Deus já trabalhou com esses povos, no coração deles, através do fator Melquisedeque, por meio do qual Deus, de modo que a gente não pode especular aqui e não deve especular, mas Deus teve algum contato com esses povos, Deus teve algum contato com essas pessoas e trouxe algum tipo de revelação a elas, tanto que elas se tornam favoráveis à revelação especial de Deus, como se encontrasse nela um correspondente, como se encontrasse nela algo que já havia lhe sido dito, mas que agora está sendo falado de forma muito mais específica, né? De forma muito mais objetiva. Então temos essa interação entre o fator Melquisedeque e o fator Abraão. O presente livro é minha tentativa de traçar através da história alguns exemplos dessa magnífica interação entre o fator Melquisedeque, a revelação geral de Deus, e o fator Abraão, a revelação especial de Deus. Existe, porém, um terceiro lugar, foi colocado aqui, ó, o fator Sodoma. Tá ok? Existe, porém, um terceiro lugar, e a sua relação não é nada bela. Um outro rei cananeu, de caráter bem diverso de Melquisedeque, encontrou-se com Abraão naquele mesmo dia no vale de Savé, Bera, rei de Sodoma. Bera mostrou-se amável também para com Abraão, oferecendo-lhe os despojos tirados de Quedorlaomer, os quais tinham sido os produtos de um saque em Sodoma. Observe a reação de Abraão. Abraão reage de forma enérgica em relação a isso. É muito interessante, né? Existe uma verdade aí intrínseca, né? Muito importante, tá certo? A se destacar a partir, né, dos indícios da reação de Abraão, a proposta, né, de Bera, né, o rei de Sodoma. Observe a reação de Abraão. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, né, Yahvé, El Elyon, no original. Assim como os apóstolos Paulo e João aceitaram mais tarde o Theos, né, o Logos, como nomes gregos válidos para o Deus verdadeiro. Abraão aceitou El Elyon, o nome cananeu dado a Deus por Melquisedeque. Muito bem. O que possui os céus e a terra, e juro, né, que nada. Olha só que coisa extraordinária. Ele quer, de fato, manter uma separação estrita, uma separação bem específica entre ele, as posses dele, e Bera de Sodoma e as posses deste rei. Ele quer, de fato, manter tudo muito bem separado.
que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Gênesis 14, 22 a 23. Que essa severidade? Por que essa separação? Por que essa distinção entre Abraão e Beira de Sodoma? Tá ok? Os representantes do fator Abraão, no decorrer da história, tiveram de seguir o exemplo dele ao exercer esse mesmo discernimento, a percepção necessária para distinguir o fator Melquisedeque, realmente amigável entre os cananeus, desse outro componente oculto na cultura cananeia, que chamava de fator Sodoma. E esses tiveram de aprender a aceitar um e rejeitar o outro, como fez Abrão no Vale de Savé. Passemos agora ao exemplo seguinte de 3 fatores mesclando-os ou reagindo à história. Então ele vai dar continuidade, descrevendo diversos momentos da história em que esses fatores podem ser observados. Fator Melquisedeque, revelação geral de Deus. Deus revelou-se à humanidade sempre inteirou ela por meio do seu Espírito e tornou o homem suscetível, tá certo? Fez com que ele se interessasse, fez com que ele alimentasse esse desejo, se encontrasse com o Deus verdadeiro, tá ok? Só que aí no fator Abraão nós temos de fato a revelação especial de Deus, que pode levar este homem ao conhecimento do Deus verdadeiro. E o fator Sodoma é exatamente a distorção, a produção humana, a tentativa do homem de inventar deuses, de inventar ídolos, de inventar seres espirituais com os quais trabalhe, negocie e manipule um tipo de religião estabelecida no fator Sodoma. Um Deus que negocia com o homem, um Deus que é usurpado pelo homem, tá certo? Que tem características humanas, que na verdade apenas um reflexo do próprio, é um Deus inventado, com o qual Abraão de fato estabeleceu uma linha muito clara de divisão, tá certo? Relacionando-se com o fator Melquisedeque, né? Ou seja, a revelação de Deus, a revelação autêntica de Deus aos homens, e trazendo aqui, a partir da sua atitude, daquilo que Deus o ordenava, aquilo que Deus de fato estava trazendo como uma revelação específica. Revelação especial, revelação específica, distorção humana. Então temos aí essas questões da revelação geral acerca de Deus. Como conhecer a Deus? Através de Jesus. Jesus é o único meio pelo qual você pode conhecer e se relacionar com o Deus verdadeiro. Jesus, que é o Logo Divino pré-encarnado, a palavra de Deus que veio até nós. Conhecendo Jesus, você conhece quem é o verdadeiro Deus. Muito obrigado. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Compartilhe e que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus.